Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma reflexão. Nós estamos no nosso terceiro episódio da nossa série Construindo Juntos. Nós estamos falando sobre como Deus restaura pessoas para restaurar relacionamento. Nós chegamos em um ponto muito importante da nossa conversa, da nossa série, porque agora eu quero te ajudar a compreender, a perceber que muitas das lutas, das dificuldades atuais dentro do seu relacionamento, elas não nasceram na falta de amor, mas sim nas feridas não tratadas. Por isso que nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Hoje nós vamos falar sobre pessoas feridas ferem. Pessoas feridas, elas ferem outras pessoas. Essa aula ela pode ser divisor de água na sua vida. Eu quero ler com você o texto da palavra de Deus que traz muita clareza e que será a base aonde vamos desenvolver todo o pensamento da nossa conversa aqui. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, ele diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O objetivo aqui desse episódio, dessa aula, é nos ajudar a compreender que a dor, ela afeta o nosso relacionamento, as feridas, elas produzem comportamento e as nossas reações, muitas vezes, elas têm raízes emocional. Por isso eu quero trazer para você essa frase que vai dominar todo o pensamento da nossa conversa. Pessoas feridas, elas ferem não porque elas são más, não porque elas são ruins, mas porque elas carregam ainda dentro de si feridas que ainda governam suas emoções, suas escolhas, seus relacionamentos. Muitas vezes elas ferem porque elas não aprenderam a lidar com a sua própria dor. Para e pense comigo. Eu quero te levar a perceber algo que certamente você já percebeu, mas se nunca percebeu, agora você vai ter consciência disso. Pense nisso. Quantas vezes você reagiu de uma forma e depois se arrependeu? Quantas vezes você falou algo que você não queria ter dito? E quantas vezes você descarregou a sua dor em alguém que você ama, mas ela não tinha absolutamente nada a ver com você? Por que isso acontece? Isso acontece exatamente porque aquilo que não é tratado dentro de nós, ela acaba aparecendo, ela acaba transbordando sobre as pessoas que estão mais perto de nós, sobre as pessoas que nós amamos. Isso é fato, isso é uma verdade. Por isso que o primeiro ponto aqui da nossa conversa, eu quero te ajudar a compreender que a dor, ela não fica parada. Nós aprendemos durante muito tempo e muitas pessoas ainda hoje acreditam que podem guardar o sofrimento por anos sem consequência, que o tempo cura tudo. Mas isso não é verdade. A dor, ela não desaparece. A dor, ela sempre busca encontrar uma saída. Presta atenção. A nossa dor no casamento, ela vai aparecer através da irritação, através da frieza, através da agressividade, através de crítica constante, através de isolamento, através de dificuldade de confiar. Então, aquilo que não é curado, ela não acaba, ela manifesta externamente. É por isso que muitas vezes você já percebeu que coisas simples dentro do seu casamento cria um problema grande. E sabe por que isso acontece? Exatamente porque a dor se manifesta através da irritação. Às vezes, você fala uma coisa e isso já é suficiente para irritar o seu cônjuge. Às vezes, você percebe que o seu cônjuge é frio. Às vezes, você percebe que seu cônjuge tornou agressivo. Ou, às vezes, você percebe que a sua esposa, o seu marido, tem dificuldade de confiar. Não tem clima entre vocês. Dor que não é curado, que não é processado, ele
aparece dessa forma aqui. A Bíblia é um livro muito rico e eu quero trazer aqui 3 exemplos bíblicos para você perceber como isso se manifestou na vida desses personagens e quem sabe isso pode trazer mais lucidez para a nossa conversa e para a sua vida. Por exemplo, a Bíblia fala de Saul e Davi. Saul passava por uma crise muito grande na sua vida e ele trouxe Davi para ajudá-lo. Só que tudo começou muito bem. Tudo entre Saul e Davi começou muito bem. Mas com o tempo começou a haver ciúme e insegurança dentro de Saul. E esse ciúme e essa insegurança foi crescendo porque cada vez que Davi começou sendo reconhecido pelas pessoas, Saul começou a sentir-se mais ameaçado. Observa só, esse ciúme, essa inveja de Saul, essa ferida, essa dor de Saul, essa insegurança, sabe o que produziu? Produziu um comportamento. Qual é o comportamento? Saul passou a perseguir Davi ao ponto de matar, querer matar, acabar com Davi. Então, uma dor que não foi processada, uma dor que não foi tratado, ele produziu um comportamento e esse comportamento foi exatamente isso que você viu. Ele gerou essa separação entre Saul e Davi. Uma outra história que realmente é muito importante, a gente observa isso, é José e os seus irmãos. Os irmãos de José, eles foram consumidos pela inveja e pela comparação. José era um filho muito querido pelo seu pai, e o pai de José dava mais atenção para José. É óbvio que aquele pai precisava de sabedoria para lidar com os filhos, porque ele acabou gerando isso dentro da relação, mas infelizmente, aqueles irmãos de José, por não saber lidar com aquilo que eles estavam vivenciando, gerou inveja, gerou comparação. Só que a dor desses irmãos, como não foi tratado, ele produziu uma atitude destrutiva. Eles decidiram matar José. Observa, José foi ferido por pessoas que ele não fez mal. Os irmãos de José feriram alguém que não era um problema, mas por causa da dor que eles carregavam. Muitas vezes, problema no casamento, aquele problema atual que você está tendo, às vezes a coisa que ficou fora do lugar, às vezes a porta que não fechou, às vezes chegar tarde, às vezes a coisa que você esqueceu de comprar, que está trazendo problema, esse problema atual não é problema. Existem coisas ali entre vocês que não foram processadas, que não estão tendo campo, abertura para ser tratado com sabedoria, com amor, e isso está gerando. E pior, é que isso vai guardando ressentimento e com o tempo isso cria irritação, agressividade, frieza, dificuldade de confiar e o casamento chega num nível em que a gente pensa e acredita que não tem mais jeito. Mais um exemplo importante que é a história do filho pródigo. A Bíblia fala do homem rico que tinha 2 filhos e o filho mais novo um dia ele disse: pai, me dá parte dos meus bens que eu vou embora. E ele tomou e foi-se embora. E o filho mais velho ficou em casa. Aquele filho mais velho ele estava sempre perto do pai, apenas fisicamente, mas emocionalmente ele estava distante. Aquele filho não aprendeu a processar a sua dor, não aprendeu a processar os seus sentimentos. Na aula passada, no episódio passado, eu fiz você refletir sobre algumas coisas muito importantes. Eu te fiz algumas perguntas. Uma delas é: como foi o ambiente aonde você criou? Você era ouvido? Você era visto? Você era aceito? Como você se sentia nesse ambiente? Por exemplo, aquele jovem, ele estava num lar que ele não se sentia visto, não se sentia ouvido, não se sentia validado, e então ele guardou muito ressentimento dentro dele, mesmo criando num lar que parecia estar tudo bem. Mas isso formou nele uma característica, uma personalidade difícil para relacionar-se. Esse jovem, ele era um problema, ele não podia entrar em nenhum relacionamento sem resolver o seu próprio problema, certo? Mas olha o que aconteceu. O ressentimento daquele jovem, daquele irmão mais velho, afetou a capacidade dele de amar o seu irmão, de perdoar o seu irmão. Depois de tantos anos fora,
Ele devia ficar preocupado, devia até falar, pô, será que meu irmão morreu? Quando é que meu irmão vai aparecer? Pelo contrário, ele estava dando graças a Deus. Ressentimento faz a gente torcer para que tudo de ruim aconteça com a pessoa que nós amamos, até dentro de casamento. Ressentimento mata qualquer relacionamento e principalmente casamento. Muitas vezes nós estamos reagindo por causa das dores que nós carregamos de coisas que já aconteceram dentro do nosso relacionamento. Muitas vezes o cônjuge ele fala uma frase, mas a reação vem de algo muito mais profundo. Ele falou algo, mas o que ele falou não tem nada a ver com o que aconteceu agora. Muitas vezes ele está refletindo uma rejeição que ele carrega há muitos anos dentro do seu coração. Muitas vezes a sua reação está refletindo uma humilhação que ele carrega ou que ela carrega dentro da relação. Muitas vezes a sua reação está refletindo como ela se sente ou como ele se sente abandonado dentro da relação. Muitas vezes essa reação ela está refletindo uma ferida antiga dentro daquela pessoa que ela criou dentro do relacionamento, mas que já vinha dentro dela há muitos anos atrás. Por isso agora eu quero te ajudar a entender como é o ciclo de dor. Presta atenção. Pessoas feridas, elas ferem pessoas. É assim que acontece. E pessoas feridas, elas geram novas feridas. Isso é o ciclo da dor. Pessoa ferida, fere, e cada vez que ela fere, ela vai gerar novas feridas em si e na outra pessoa. Em si e na outra pessoa. E esse ciclo continua. É assim que muitos problemas passam de geração para geração. E aqui uma dica. Não adianta sair do seu casamento pensando você que a outra pessoa vai ser melhor. Porque é só ilusão. É só mentira. Se você não aprender a lidar com os problemas que você está enfrentando hoje dentro do seu relacionamento, eu te garanto que você vai apenas mudando de nome, vai apenas mudando de CPF, mas nunca vai mudando do problema, porque esse problema você carrega ele, e se você não entender isso, isso nunca vai ser resolvido. E pior é que você, sem saber, você está reproduzindo algo que você trouxe também da construção de sua vida, da sua história. Nós somos vítimas de outras vítimas. É assim que os problemas passam de geração para geração. Por isso que alguém precisa interromper esse ciclo. Por isso que essa aula, esse episódio, ele tem como objetivo te ajudar a interromper esse ciclo, porque no próximo episódio, na nossa próxima conversa, nós vamos te dar ferramentas para você aprender a comunicar dentro da sua relação, para você aprender a se relacionar de forma saudável, inteligente e madura. Vai ser uma aula também extraordinária que vai ajudar muito. Mas vamos lá. Vamos começar aqui. Quem pode nos ajudar a quebrar esse ciclo? Jesus veio para quebrar esse ciclo. Por isso ele nos dá a lição de como fazer isso. Observa a vida de Jesus. Foi rejeitado, foi traído, foi abandonado, foi humilhado, foi injustiçado, mas ele não respondeu espalhando a dor. Enquanto muitas pessoas reproduzem aquilo que receberam, Jesus transformou a sua dor em redenção. Na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes. Jesus mostra que nós não somos obrigados a repetir aquilo que nós vivemos. Agora eu quero te apresentar um exercício para te ajudar a quebrar o ciclo da dor na sua vida dentro do seu casamento. Para isso, eu quero que você seja muito sincero e honesto com você mesmo. Escreve isso. Então, a primeira coisa, eu quero que você pare um instante e pense, qual ferida da sua história te afeta ainda hoje? Bem, depois de você identificar essa ferida, eu quero que você agora preste atenção como essa ferida, ela aparece dentro do seu relacionamento, como essa dor, como essa atitude, como esse comportamento seu aparece dentro do seu relacionamento. Uma terceira coisa que eu quero que você preste atenção agora. Na minha terra, nós gostamos de dizer corre cabeça, ou seja, reflita profundamente agora o que o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa faz que normalmente ativa essa dor dentro de você.
Quarto passo, como você costuma reagir a essa dor, a essa situação? Bem, depois de você identificar tudo isso e entender todos esses passos, agora você precisa fazer o seguinte: compartilhe isso com a sua esposa, com o seu cônjuge, compartilhe isso com o seu marido, com sinceridade. Lembra sempre, sem acusação, sem defesa, sem buscar justificar, apenas fazer a pessoa entender o que você está percebendo de si. Quem sabe isso faz ela enxergar ou faz ele enxergar também sobre ele. E peça sempre isso. Olha, eu quero compartilhar isso, eu não quero para a gente discutir, eu não quero que você me aconselhe, eu não quero que você... Eu só gostaria que você me ouvisse. Tá? Eu gostaria muito que você me ouvisse. Isso aqui vai trazer muita compreensão, muita leveza para o vosso casamento. Agora eu quero que você reflita profundamente, diante de tudo que nós já fizemos aqui, para e olhe para você mesmo e faça essa pergunta. Será que muitas das suas atitudes, das suas reações, não tem mais ligação, não tem mais relação com as suas feridas do que com o seu cônjuge? Porque muitas vezes você está pensando que quem está produzindo isso em você é o seu cônjuge, é o seu marido ou é a sua esposa. Mas depois de você fazer esse exercício, você vai começar a perceber que nem tudo está ligado ao seu cônjuge, que muitas das suas reações têm relação com suas próprias dores, com sua própria ferida. Essa pergunta, geralmente ela costuma trazer muita transformação, muita clareza e muita leveza para a vida de casais, para a vida dos cônjuges. Por isso, preste atenção. Eu sempre digo, a cura é um processo. Primeira coisa, a cura é um processo. Não é instantâneo, certo? Não é de noite para dia que você vai resolver o problema da sua relação. Por isso que nós decidimos montar essa série de forma bem estruturada para trabalhar de início, meio e fim, para te ajudar até nós chegarmos no final da nossa série. Certamente você vai estar muito melhor de como você começou. O seu casamento vai estar muito melhor de como você começou. Voltando aí, vamos lá, caminho de cura. Primeiro, reconheça a sua ferida. Aquilo que você não reconhece, você não pode tratar. Segundo passo, para de justificar seus comportamentos. Para de justificar os seus comportamentos. Nossa, isso foi tão difícil para mim, mas foi tão difícil para mim. Mas como isso tem mudado a minha vida, como isso tem mudado o meu casamento. Então, para de justificar o seu comportamento. A dor, ela até explica, mas não justifica. Até você pode explicar, não, isso acontece por causa daquilo, por causa... Beleza, mas isso não justifica. Isso não te dá razão, isso não te dá motivo de viver preso nisso. Isso não justifica você sofrendo por causa disso. Isso não justifica você fazer o seu relacionamento sofrer por causa disso. A dor explica, mas não justifica. Então, terceiro ponto, assuma a responsabilidade pela sua cura. Você pode até não ser responsável por tudo o que te aconteceu, mas felizmente, eu iria dizer infelizmente, mas felizmente, você é a única pessoa responsável para lidar com isso. Você é responsável pelo que fará com isso aqui, certo? Você pode não ser responsável pelo que te aconteceu, mas você é o único responsável para resolver esse problema diante de Deus. Quarta atitude, quarto passo aqui, permite que Deus trabalhe suas feridas. Permita que Deus trabalhe a área da sua vida que você percebeu que está machucado. Coisas que você percebeu que de fato precisa ser tratado. Bem, agora antes de terminar, eu quero te dar uma direção para a semana, certo? Qual é o desafio dessa semana? Para a semana, eu quero que você preste bastante atenção. Quando surgir qualquer conflito, antes de você responder, pergunte a si mesmo: eu estou reagindo ao que me aconteceu agora ou a minha dor antiga está se ativada? Eu estou respondendo pelo que me aconteceu agora ou
aquilo ali me fez lembrar de algo. Aquilo ali tocou na minha ferida. Você está se conhecendo, avaliando e percebendo os gatilhos emocionais e começando a cortar o mal pela raiz. Bem, eu quero concluir dizendo para você que talvez você tenha sido profundamente ferido, talvez você carrega mágoas, dores, ferida que ninguém conhece, mas existe uma verdade poderosa. Você não precisa transferir para outras pessoas, principalmente a sua esposa ou seu marido, sabe, aquilo que você recebeu. Você não precisa fazer isso, certo? Em Cristo, a cura, em Cristo, a restauração, em Cristo, a renovação, em Cristo, a transformação. E o ciclo da dor pode terminar em você, e você aprendeu isso aqui. Quero terminar dizendo para você o seguinte: quando uma dor não é tratada, ela se espalha. Ela só vai espalhando. Você só vai continuando ferindo o outro. Isso é o ciclo da dor. Mas quando uma dor é curada, ela se transforma em compaixão, ela se transforma em maturidade e, principalmente, ela se transforma em amor. Deus abençoe sua vida. Comente como foi para você essa nossa terceira aula e compartilhe isso com alguém que você conheça. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Mais uma vez, Deus te abençoe. Te espero na nossa próxima.